Quero fazer o encaminhamento, então, com relação às manifestações dos demais deputados acerca do relatório apresentado pelo nosso eminente relator, deputado Júnior Mock. E eu queria pedir aqui à comissão a licença, até em função de que, acompanhando toda a elaboração do deputado Júnior Mock, sempre construiu o relatório, e eu, na condição de presidente, e os demais membros, sempre tivemos toda a abertura e todas as informações necessárias na construção do relatório. E é importante externar que os pontos divergentes que nós tivemos sempre tratamos da maneira mais responsável e respeitosa possível. Em função disso, eu construí um voto em separado do relatório do deputado Júnior Mock. Eu diria aqui que nós temos discordâncias aí, que a grande maioria do relatório tem a concordância e tem a aprovação desse parlamentar. Mas uma questão de consciência, uma questão de entendimento, elaborei o voto em separado em função de discordâncias que eu tenho pontuais com o relatório. Então, eu gostaria de fazer a leitura com a comissão e, em seguida, a comissão encaminha a aprovação na íntegra do relatório do deputado Júnior Mock ou a aprovação parcial. A aprovação parcial seria a aprovação do relatório do deputado com a inclusão do voto em separado. Esse é o encaminhamento. Eu gostaria, inclusive, de, nesse encaminhamento, propor, uma vez lido já o relatório de 104 páginas do deputado Júnior Mock, que eu posso fazer essa leitura também, e a votação ser feita de imediato, sem que seja necessário a gente fazer mais discussões, senão nós vamos discutir aqui o relatório durante a noite inteira. Então, não é essa a intenção, as discordâncias são pontuais e, na leitura, vocês vão entender. Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI da Saúde, Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul, voto em separado, deputada Marildo Cruz, presidente. Voto, deputado, presidente dessa comissão, com devido respeito aos demais membros, e em especial ao deputado relator Júnior Mock, por não concordar em parte com o relatório apresentado, vem a presença dos senhores membros desta comissão apresentar o voto em separado. Em relação ao sistema GISA, apresenta as informações gerais levantadas, os fatos preponderantes e o encaminhamento proposto. Identificação de peças analisadas, número do convênio, processo, ação, município de Campo Grande, objeto que é a modernização da gestão para a implantação de ações de regulação, o valor do convênio, o edital de licitatório, a classificação da concorrência e o valor. Técnica e preço, contrato, processo administrativo, contrato entre o consórcio Telemídia e a Prefeitura Municipal de Campo Grande, com interveniência da Secretaria Municipal de Saúde, assinado em 7/10/2009. Após análise dos documentos apresentados a esta comissão sobre a contratação do consórcio Telemídia, Tecnologia, Comércio e Serviços de Informática Limitada, composto pelas empresas Telemídia, Tecnologia Internacional, Comércio e Serviços de Informática Limitada, Estrela Marinha Informática Limitada e Avanços Tecnologia, que foram vencedores da concorrência 25/2009, podemos apontar inúmeras irregularidades graves ou insanáveis cometidas ao longo do seu procedimento, conforme demonstrados em planilha anexa e a seguir. Do convênio 1051/2008 com o Ministério da Saúde, a Prefeitura Municipal de Campo Grande, através do ex-prefeito Nelson Trade Filho, realizou o convênio com o Ministério da Saúde para o fim de obter fundos para a implementação da regulação, controle e avaliação da atenção à saúde, com o objetivo e modernização da gestão para a implementação de ações de regulação. O convênio 1051/2008 foi aprovado pelo Ministério da Saúde e este, como contrapartida, disponibilizou o valor de R$ 8.983.040 para a implantação do sistema GISA. No momento da disponibilização do valor apresentado pelo Ministério da Saúde, iniciaram-se os problemas apontados por essa CPI. Ou seja, o valor apontado no edital de licitação não era o mesmo valor aprovado pelo convênio, R$ 8.983.040, mas sim o valor de R$ 9.983.040. Portanto, esclarece essa comissão que o preço praticado com a execução do convênio não está de acordo com o projeto aprovado pelo Ministério, apontando assim uma diferença de R$ 1 milhão. Por outro lado, pode-se afirmar que foi realizado o procedimento licitatório adjudicado, homologado e contratando o consórcio Telemídia, Tecnologia, Comércio e Serviços de Informática Limitada no valor de R$ 9.983.040,
R$ 1 milhão acima do valor aprovado pelo Ministério da Saúde. Feito isso, já na publicação do edital, houve o descumprimento da cláusula 3ª e cláusula 7ª do parágrafo 2º e 3º do convênio celebrado com o Ministério da Saúde. Não obstante, o Ministério da Saúde, através da Divisão de Convênios e Gestão, realizou verificação in loco e informou ao ex-prefeito a diferença apurada entre o valor do convênio e o valor do contrato, através do ofício 481-MS de COM e ofício número 605-MS SE de COM-MS. Porém, este se manteve em silêncio. Outra irregularidade gravíssima ocorrida foram as atividades contidas no convênio, mas que no contrato foram alteradas significativamente. Essas atividades contidas no convênio do Ministério da Saúde possuíam valores compatíveis e proporcionais com os serviços a serem executados. Já os valores contidos nas atividades do edital são muito diferentes dos do convênio, onde pode ser observado que houve um remanejamento que direcionou mais da metade do objeto e valor para o item, abre aspas, desenvolvimento das funcionalidades a customizar, ou seja, superfaturavam um determinado serviço e subfaturavam outro tipo de serviço, sem nem mesmo considerar a importância ou a sua complexidade, facilitando assim a aprovação dos seus pagamentos. Cópia das descrições dos serviços em anexo. Do processo licitatório. Na abertura do processo licitatório, deveriam ser observados alguns fatores preponderantes, de forma que não deixasse dúvidas quanto à sua real necessidade e sua eficácia, pois já existem no mercado sistema de gestão de saúde para esta finalidade, e também o Ministério da Saúde disponibiliza gratuitamente sistemas para a gestão dos serviços de saúde. Para atender essa demanda, todo o processo licitatório e seus objetivos foram conduzidos de forma obscura e claramente dirigida em pouco mais de 30 dias, iniciado em 13 de julho de 2009 e concluído em 21 de agosto de 2009, como podemos ver a seguir. O consórcio Telemídia Technology, Comércio e Serviços de Informática, composto pelas empresas Telemídia Technology International e Serviços de Informática Limitada, Estrela Marinha Informática Limitada e Avances Tecnologia Limitada, concorreu com o consórcio JME-SA e Advanced Database e Sistemas de Informação, conforme se observa da cópia da publicação do Diário Oficial do Estado, MS, número 7.500, página 45, do dia 15 de 7 de 2009 e republicado na data de 16 de 7 de 2009. O consórcio JME Informática S.A., Sistemas de Informação, foi considerado inabilitado para prosseguir na licitação, e o consórcio Telemídia, Comércio e Serviços de Informática foi considerado habilitado para a mesma licitação. Contudo, observamos nos documentos apresentados que o consórcio JME tinha melhores condições técnicas que a própria Telemídia. Também observamos erros ingênuos da empresa JME, numa concorrência de valor considerável, onde destacamos alguns fatores de sua inabilitação, como, por exemplo, a certidão de fundo de garantia do tempo de serviço que foi apresentada se encontrava vencida, pois pode-se observar que a mesma foi tirada na internet no dia 7 do 9, e a concorrência era no dia 13 do 9. 2009. Bastava apenas o consórcio acessar a internet no dia da concorrência e emitir a certidão, ou seja, não teve o cuidado mínimo com a documentação, sem contar o fato de não apresentar cópias dos documentos dos sócios, outro ato simples de se atender. As evidências de favorecimento nesse certame são grandes, e considerando o valor e o objeto, o consórcio inabilitado declinou do direito de entrar com recursos contra a decisão da inabilitação. A inabilitação do consórcio foi confirmada com a publicação no Diário Oficial de número 7.518, de 10 de 8 de 2009, que informa a classificação da concorrência número 025/2009. Nota-se que o consórcio Telemídia, vencedor da licitação, ofertou o mesmo valor descrito no edital, qual seja, R$ 9.983.040. Tal fato não é ilegal. Portanto, se analisado de forma mais racional, percebe-se um tanto incompatível com a realidade, causando estranheza a este ato. Da empresa líder Telemídia Technology, Comércio e Serviços de Informática Limitada. A empresa Telemídia Technology, Comércio e Serviços de Informática Limitada, vencedora da concorrência 25/2009, não poderia ser habilitada em função de divergência no endereço da mesma e que está descrito no contrato social, em sua segunda alteração e nas certidões apresentadas.
constatamos que o endereço apresentado pela empresa líder Telemídia no contrato do consórcio firmado com a Prefeitura e no processo licitatório, situava-se na Rua Uruguai 432, Jardim São Luís, em Santana do Parnaíba, em São Paulo. Ocorre que o endereço fornecido pelos representantes legais da empresa Telemídia, como sendo Rua Uruguai 432, em Santana do Parnaíba, nunca existiu de fato. Porém, este mesmo endereço foi apontado e destacado como sendo da empresa Telemídia quando realizaram a segunda alteração contratual em janeiro de 2009, onde substitui o endereço da Avenida Brasil 100, primeiro andar no bairro Jardim São Luís, Santana do Parnaíba, pelo endereço da Rua Uruguai 432, também no Jardim São Luís, em Santana do Parnaíba, São Paulo. Contudo, o histórico contido na junta comercial não consta essa alteração. Pelo contrário, apresenta o endereço da Avenida Brasil como sendo da empresa Telemídia. É de se estranhar que todas as certidões apresentadas na licitação consta como sendo o endereço da Avenida Brasil. E para a constituição do consórcio, carta fiança e contrato com a Prefeitura é utilizado o endereço da Rua Uruguai. Todos os documentos em anexos. Aqui só para elucidar, todos os anexos do relatório lido pelo deputado Júnior Mock estão aqui. Esses 3 volumes acompanham o relatório do relator. Tudo que ele falou está aqui comprovadamente. E os documentos que eu faço menção no voto em separado também se encontram nos anexos do relatório. Este endereço, situado em um paraíso fiscal, anexo à reportagem, inexiste como comprovam as fotos em anexo. Também as fotos estão anexadas. Apenas em fevereiro de 2010, em sua 4ª alteração contratual, também documento em anexo, foi alterado o endereço da empresa Telemídia para a Rua Fidêncio Ramos, número 100, 16º andar, bairro Vila Olímpia, na capital de São Paulo, CEP 04-551-010. Contudo, analisando os documentos apresentados, observamos que não foi entregue à Prefeitura Municipal de Campo Grande nenhum documento de alteração de endereço, como também verificamos que foram emitidas notas fiscais pelo município de Santana do Parnaíba durante o período de fevereiro de 2010, quando o endereço da empresa já era no município de São Paulo. As notas fiscais também estão em anexo. Ainda na esteira das fraudes, que comprovamos a partir do aprofundamento das investigações, uma das mais estarrecedoras é a que diz respeito à garantia fiança exigida no item 13.1 do edital em anexo, da licitação referente à garantia da execução desse serviço objeto do contrato, que é o GISA. A fim de comprovar essa condicionante, a empresa Telemídia apresenta a carta de fiança número 1003 de 2009, endereçada à Prefeitura Municipal de Campo Grande, Secretaria Municipal de Saúde Pública, emitida pelo Banco dos Estados S.A., fundada em 1938. Segundo o documento apresentado e assinado pelo seu diretor-presidente, senhor Ayrton dos Santos Melo, também conforme documento em anexo. Após tentarmos encontrar um sítio da instituição bancária no sistema avançado Google de busca via internet, sem sucesso, buscamos também informações no sítio do Banco Central do Brasil, sendo que nada de concreto encontramos. Resolvemos, então, consultar oficialmente o Banco Central do Brasil. Para tanto, emitimos o ofício número 323 CPI da Saúde, onde foi questionada a existência dessa instituição financeira e a sua constituição, o seu endereço atualizado ou se a mesma já foi extinta ou liquidada pelo Banco Central. Em resposta, recebemos o ofício 151/2013 do Banco Central do Brasil, em anexo, nos informando que a sociedade denominada Banco dos Estados S.A. foi autorizada a funcionar pela Carta Patente 1927, de 6/1/1939, e teve a sua falência decretada em 22 de fevereiro de 1957, pela 2ª Vara Civil do Estado da Guanabara, atualmente Rio de Janeiro. A falência foi levantada em 30 de dezembro de 71, por sentença que declarou a extinção das obrigações. Informa ainda o Banco Central que, em 19 de 8 de 2010, o mesmo indeferiu o novo pleito de autorização para funcionamento da sociedade denominada Banco dos Estados S.A. Ou seja, segundo o Banco Central do Brasil, a instituição não existe. Consequentemente, inexiste também qualquer documento emitido por ela, evidência clara de fraude. Em função da não implantação e funcionamento do GISA, seria razoável que a Prefeitura de Campo Grande buscasse executar a garantia apresentada através da carta de fiança emitida pelo Banco dos Estados. Isso seria impossível, já que inexiste o banco e, consequentemente, inexiste a sua garantia.
A empresa líder do consórcio também não apresentou, no momento da licitação, experiência, atestado de capacidade técnica reconhecida por órgão competente na prestação de serviços de implantação de sistemas na área da saúde. Portanto, as faltas desses pressupostos geraram a incapacidade de o consórcio garantir a finalização e a entrega do serviço contratado. Essa CPI solicitou, através do ofício 334 CPI da Saúde, de 14/11 de 2013, a comprovação dos serviços pela empresa Telemídia. Contudo, o que ela apresentou foram notas fiscais de serviços realizados após o ato licitatório e que não são compatíveis com os serviços contratados. Tal fato é comprovado, pois a empresa foi a Portugal contratar o serviço de terceiros. Na tentativa de comprovar sua experiência e capacidade técnica, a empresa Telemídia apresentou, entre outros documentos, que nada atestam, uma declaração de serviços executados emitida pelo Gabinete do Ministro da Saúde com data de 9 de julho de 2009, em São Paulo. A declaração é assinada pelo senhor José Eduardo Dias de Oliveira, chefe da Divisão de Publicidade e Promoção Institucional, ASCOM. O contrato ou a nota fiscal comprovando a contratação e o pagamento do serviço não foram apresentados, apenas a declaração. Esse documento merece uma investigação mais aprofundada sobre sua forma e conteúdo. Era de se esperar que a Secretaria Municipal de Saúde exigisse a comprovação de experiência em serviços prestados na área pelas empresas do consórcio vencedor do certame licitatório, o que não ocorreu. O serviço contratado com o consórcio vencedor deveria ter sido concluído no máximo em 1 ano. Portanto, a falta de experiência demonstrada pelo consórcio Telemídia foi tão grande que precisou realizar 3 aditivos de prorrogação do contrato para tentar a finalização e entrega do serviço. Tanto é verdade que no último aditivo contratual autorizado pelo Ministério da Saúde, que foi prorrogado o prazo de entrega para a data de 18/4/2013, que também não foi cumprido, ou seja, os serviços que eram para serem entregues no prazo de 12 meses foram prorrogados para mais de 48 meses, e assim ainda não foi possível a finalização e entrega dos mesmos. Não existe qualquer justificativa plausível para esta situação, senão a confirmação de que o consórcio não possui experiência e nem qualificação para a prestação do serviço exigido na licitação da qual saiu vencedora. Da subcontratação da empresa Alert Serviço de Licenciamento de Sistemas de Informática para a Saúde Limitada. O edital de licitação 25/2009, no item 5.5.1 e 5.2, assim descreve: das condições de participação. 5.1. Somente poderão participar os interessados, pessoa jurídica ou empresa individual, que atendam a todas as exigências constantes nesse edital e seus anexos, inclusive quanto à documentação, ciente da desclassificação de pleno em caso de inobservância de qualquer exigência. É vedada a subcontratação do objeto da presente licitação. O consórcio vencedor do certame licitatório, após indevidas prorrogações do prazo para a entrega do serviço contratado, mais uma vez demonstrando incapacidade para tanto, subcontratou a empresa Alert Serviço de Licenciamento de Sistemas de Informática para a Saúde Limitada. Essa subcontratação da empresa pelo consórcio Telemídia foi irregular, indevida e contrária ao edital de licitação, pois, conforme descrito acima, a subcontratação é devida e o edital, ele antevém, logicamente, o contrato. Então, era condicionante para que isso acontecesse, era vedada a subcontratação. Mesmo com a irregularidade ocorrida, a empresa Alert passou a fazer parte do consórcio Telemídia, autorizada pela Secretaria da Saúde, onde o secretário Leandro Mazina Martins se baseou em parecer técnico do IMTI, documento também aqui em anexo, aprovando a subcontratação, ferindo o que estava determinado no edital e no contrato. Este ato beneficiou a empresa ganhadora. Foi apresentado o contrato entre a Telemídia e a Alert, onde constavam os 8 módulos a serem implementados dos 12 contratados, ou seja, praticamente 70% do contrato, que não deveria ser aprovado. Outro fato relevante é o valor desse contrato, que representa 20% do valor contratado pela Prefeitura, também documento em anexo. Agora, o mais grave é que, neste contrato da Telemídia com a Alert, fica estabelecido o pagamento anual de R$400 mil pela manutenção do sistema com anuência da Prefeitura. Esse descaso com dinheiro público alimenta os sistemas que não funcionam e aumentam, assim, a obscuridade dessa contratação. Dessa forma, a empresa Alert teve a incumbência de finalizar a instalação do serviço contratado e para a instalação completa dos módulos contratados no edital, a empresa Alert informou que era proprietária de alguns módulos e a Prefeitura deveria, então, pagar royalties para a utilização desses mesmos módulos produzidos pela Alert. Contrato também aqui em anexo. Assim, de uma forma ou de outra, a empresa Alert, através do consórcio vencedor do certame licitatório, tornou a Prefeitura de Campo Grande refém de seus serviços,
que sequer foram contratados, vez que é detentora do módulo principal do sistema GISA e o código-fonte é de sua propriedade. Apesar da subcontratação irregular da empresa Alert pelo consórcio Telemídia, ao que parece, aquela passou a definir o rumo e a forma que se deve tomar o contrato público, pois é proprietária de algum dos módulos e possuidora do código-fonte dos mesmos. Expresso está no contrato entre a Alert e a Telemídia a não disponibilização dos códigos-fontes conforme cláusula 13.2 do referido contrato. Portanto, a Alert é admitida no contrato com anuência do secretário de Saúde, Leandro Mazina, e do diretor-presidente do IMTI, João Mitumassa Yamaura, contrariando também a cláusula 8.111 do contrato assinado entre a Prefeitura Municipal de Campo Grande e a empresa Telemídia, líder do consórcio vencedor, onde está expressa a obrigação de entregar à contratante os referidos códigos-fontes. Caracterizado está que, ao mencionar a disponibilização na entrega dos códigos-fontes, os contratados justificam o valor do contrato, uma vez que, sem a entrega do código-fonte, o valor dos serviços cai para 20% do valor global do contrato. Assim, a subcontratada Alert informa no item A e D da página 1 do contrato de licenciamento que é proprietária de toda a propriedade intelectual e de outros direitos sobre o software, ou seja, é quem tem as condições dos produtos Alert, não fornece código-fonte para o consórcio Telemídia e todas as modificações de seu software são protegidas pelas leis de direitos autorais. Portanto, não se permite nem a Telemídia, nem a Prefeitura Municipal de Campo Grande, nem mesmo a Secretaria Municipal de Saúde, efetuar correções e manutenções necessárias, caracterizando assim a dependência da Prefeitura Municipal em se submeter à sua assistência permanente. Do sistema GISA. Do sistema GISA, constituído em 12 módulos, conclui-se que o mesmo não funciona. Isso foi constatado pela comissão quando fomos conferir a realidade apresentada nas unidades básicas de saúde. Visita em loco. Constataram-se vários problemas de ordem funcional do sistema, inclusive no que se refere nos que foram instalados nas unidades pilotos. Além da constatação no local, existem depoimentos de técnicos e gestores do sistema, afirmando que o mesmo não funciona corretamente, e em outras unidades de saúde existem depoimentos afirmando que o sistema não funciona em hipótese alguma. Verificou também essa comissão que o sistema GIS está muito longe de atingir seu pleno funcionamento de acordo com o objeto proposto no contrato 305A. Além do mais, restou demonstrado que a Prefeitura de Campo Grande, através do Fundo Municipal de Saúde, adquiriu o software chamado Matrix, no valor de R$ 435.786,40 no período de 2010 a 2012. Como pode a Prefeitura comprar um software a mais se o mesmo, sua implantação e serviços já estão contemplados no contrato 305A da Telemídia? Há indícios fortes de favorecimento à empresa Telemídia em suas obrigações, como podemos observar em ata de reunião do grupo gestor em anexo. Não obstante o seu funcionamento, foi constatado que seus gestores e seu ordenador de despesas do sistema GISA liberaram e efetuaram pagamento na ordem de 96% do valor total do processo licitatório, conforme relação de notas fiscais também em anexo. Insta esclarecer que até a presente data não existia por parte da Secretaria Municipal de Saúde e nem do consórcio um relatório de execução física consistente com a realidade aplicada. Porém, os mesmos eram contabilizados pela execução financeira do contrato. A incoerência e as divergências eram claras. Diversos documentos em anexo, como, por exemplo, o ofício 1389 do gabinete do prefeito, assinado pelo próprio prefeito na época, Nelson Andrade Filho, onde apresenta um avanço físico de 83,76%. No ofício 605 da DICOM do Ministério da Saúde, assinado pela chefe da divisão de convênio Silvia Raquel Bamboquian, apresenta outro avanço físico de 34%. E outro ofício, o 026 do gabinete do prefeito, assinado pelo atual prefeito Alcides Jesus Peralta Bernal, onde apresenta um avanço de 95% de execução física. A propósito, a respeito desse ofício, enviado pelo atual prefeito no dia 16 de janeiro do corrente ano, portanto, logo nos primeiros dias de mandato, sustentou o secretário de Saúde atual que deu-se em função de despacho da senhora Luzia Severino Alencar, uma das gestoras do GISA, até o final de dezembro de 2012, em que se mencionava a necessidade premente da prorrogação do convênio sob pena de cometimento de infrações descritas no mesmo. Percebendo a existência de tantas irregularidades na implantação do sistema GISA, o atual secretário municipal de Saúde instaurou uma comissão de sindicância para apurar possíveis irregularidades conforme publicação de resolução.
A própria empresa, em documento apresentado no dia 30/10/2012, à Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande, mencionava que o projeto GISA foi devidamente implantado em 48% das redes de saúde públicas do município. Contudo, a sua execução financeira já havia contabilizado 96% do valor total do contrato. Todavia, essa comissão, após análise das oitivas, após as visitas para verificação de funcionamento e análise de documentos, opina com segurança sobre a necessidade de se realizar uma perícia técnica com empresa com ampla experiência em auditagem nessa área, para que possa identificar e informar a todos sobre o real realizado até agora da implantação desse sistema. Apresentamos ainda algumas evidências de conluio que comprovam uma relação obscura entre a contratante e o contratado, como podemos observar a seguir. Primeiro, a viagem do secretário Luiz Henrique Mandetta a Portugal entre os dias 13 e 17 de janeiro de 2010, com passagens pagas pela Telemídia, devidamente comprovada pela agência de viagens Monarch, documento em anexo. Em depoimento, o deputado federal Luiz Henrique Mandetta, à CPI da Saúde, prestada em audiência pública em 21/10/2013, às páginas 65 e 66, o mesmo declara que a Telemídia pagou as suas passagens. Segundo, reportagem em anexo vinculando o secretário Luiz Henrique Mandetta com o consórcio Telemídia, em que o mesmo admite ter servido de ponte entre a empresa e a prefeitura. Terceiro, as diversas viagens de campanha realizadas nas aeronaves pertencentes à Mapil Táxi Aéreo, do então candidato a deputado federal, senhor Luiz Henrique Mandetta, pagas pela Beidom International Intermediações e Agendamentos, pertencentes ao senhor Naim Alfredo Beidom, admitida como sócia majoritária da empresa Telemídia. Não foi prestada conta de tais viagens como despesa de campanha junto ao Tribunal Superior Eleitoral, como comprova sua prestação de contas em anexo, caracterizando desta forma a prática de crime eleitoral. Em declaração apresentada pelo senhor Luiz Henrique Mandetta, prestada em audiência e realizada em 21/10/2013, as páginas 66 e 67, o mesmo nega categoricamente que tenha as aeronaves que tenha utilizado as aeronaves Amapil em sua campanha eleitoral pagas pela empresa Telemídia e seus sócios. Todos os documentos que comprovam estão em anexos também. A existência de inúmeros processos contra o senhor Naim Alfredo Beidom e suas empresas em andamento, execução de dívidas, execuções fiscais e trabalhistas, conforme relatório também em anexo. Quinto, destacamos também, referente ao senhor Naim Alfredo Beidom, o descaso com a CPI da Saúde, onde o mesmo afirma, em audiência a essa CPI, que colocou de seu próprio bolso o valor de R$2 milhões no desenvolvimento do sistema. Depoimento em anexo. A ligação familiar entre os gestores responsáveis pelos pagamentos dos serviços realizados pela Telemídia, onde a coordenadora do grupo gestor, senhora Maria Cristina Abrão Nachif, como também a responsável pelo recebimento dos serviços, senhora Luzia Severino da Silva Alencar, tinham cada uma filhos trabalhando na empresa contratada. Sétimo, o coordenador do grupo gestor, em suas atribuições, tem a responsabilidade de validar os serviços prestados para efeito de pagamento e acompanhar todo o andamento físico e financeiro do projeto. Partindo desse princípio, a coordenadora, senhora Maria Cristina Abrão Nachif, em seu depoimento à CPI, informou que a sua responsabilidade era apenas técnica e que as questões financeiras cabiam ao secretário, como também informou não saber das alterações contidas entre o convênio e o contrato, e o aumento de R$1 milhão a mais no programa, diferente do programado. Vejam a incoerência da servidora, que era gerente do programa, mas não conhecia os seus componentes e valores. Oitavo, existem também indícios fortes de irregularidades e de veracidade de algumas certidões apresentadas à comissão de licitação, documentos em anexo, conforme denúncias apresentadas a essa comissão e as investigações feitas por essa comissão e que precisam ser aprofundadas. 9. Quanto à rede de comunicação de dados, observamos que há contradição entre a informação do diretor da Telemídia e os depoimentos dos gerentes das unidades básicas de saúde, que estavam utilizando o sistema GISA. Entretanto, quanto aos equipamentos, comprova-se que houve empenhos no valor de R$ 5.491.896 de computadores e equipamentos de informática no período de 2010 a 2012, pagos pelo Fundo Municipal de Saúde, para a empresa Best Comp Computadores Limitada. R$ 3.646.393. Entretanto, há necessidade de comprovação da instalação dos equipamentos, ou seja, equipamentos adquiridos para um sistema que não funciona.
10º, uma semana após a licitação do Sistema Giza, coincidentemente, o colunista Dácio Corrêa, em matéria apresentada no Agora Campo Grande, de 21 de julho de 2009, destacou uma extravagante comemoração oferecida por Naim Beidon, que teve início em almoço realizado no restaurante Vermelho Grill e seguiu até altas horas da noite em jantar oferecido no restaurante Casa Colonial. Para comemorar, cito como o colunista, Naim ofereceu champanhes e vinhos que custam mais de R$2.000 cada garrafa. Disse ainda que o que foi comemorado valia mais do que isso. Vê-se que é de estranhar o comentário do colunista, já que acabavam de obter o resultado da vitória na licitação. O mais grave, na verdade, é a certeza de que, com todas as irregularidades apresentadas, havia uma segurança na assinatura do contrato milionário. Destacamos a falta de responsabilidade do núcleo do Ministério da Saúde, onde sua chefe de divisão, senhora Silvia Raquel Bambuquian, declara não ter condição de acompanhar fisicamente o projeto e que, em seu depoimento à CPI, depoimento também em anexo, a mesma afirma que este procedimento cabe à Prefeitura de Campo Grande através da Secretaria de Saúde, esquivando-se de assumir suas responsabilidades previstas no objeto e em sua cláusula 9ª do Convênio 1051 de 2008. Ainda sobre a responsabilidade da senhora Silvia Raquel Bambuquian, destacamos que a divisão do Ministério da Saúde deveria realizar visitas periódicas trimestrais. Acontece que foram realizadas apenas 5 visitas em todo esse período, no seu total, sendo que uma delas era a prestação de contas dos recursos utilizados, que resultou em mais liberações. A falta de zelo pelos recursos federais é clara, pois tiveram a oportunidade de paralisar o serviço logo no primeiro relatório de suas visitas, quando foram constatadas as irregularidades do edital. Diante disso tudo, não resta outra alternativa a esta comissão, se não requerer que o Ministério Público Federal e os outros órgãos de investigação, auditoria e controle que tomem as medidas providências no sentido de dar continuidade aos trabalhos de investigação de todos os integrantes gestores e a presidente da comissão de licitação, que se envolveram por ação ou omissão na prática dos ilícitos cometidos e apurados, concorrendo de algum modo para a consumação das lesões e prejuízos ao erário público. São eles: Luciano de Barros Mandetta, Luzia Severino da Silva Alencar, Maria Estela da Silva Couto, José Eduardo Cury, Humberto Cavarrata Barreto, Rogério Barzellai, Luiz Coraza, Casemiro Ney Rocha de Alencar Filho, José Eduardo de Jesus, Rodrigo Lauleta Pereira, Carlos Alberto Andrade Jurgielewicz, Rodrigo Dalpiaz Dias, Maria Isa Artemã e Mabel P. Rodrigues Vasconcelos. Das pessoas acima apresentadas, todas foram devidamente nomeadas para fazerem parte do grupo gestor do Sistema Giza, conforme se verifica das publicações das resoluções da Secretaria de Saúde de número 687, de 30 de 9 de 2009, da publicação de número 815, de 19 de 7 de 2011, e a de número 687, do dia 17 de 2 de 2012, todos com cópias em anexo. De tudo que foi relatado até o presente momento, cabe observar que a lista das pessoas acima indicadas é extensa, porque a maioria dos agentes foram implicados como partícipe, a teor do que estabelece o artigo 29 do Código Penal. Entende-se que, além dos gestores acima mencionados, o gestor máximo também é responsável solidário pelos atos de seus subordinados diretos. Esta tese sustenta-se na decisão do juiz da 2ª Vara de Direitos Difusos da Capital, David Oliveira Gomes, em recente publicação no jornal O Estado, de 4 de novembro de 2013, página A3. Na matéria desvio de função, ex-prefeito é denunciado pelo Ministério Público por nomear advogados para atuarem como procuradores. Ainda sobre o principal gestor do município, à época, era de fundamental importância que o mesmo se atentasse para os termos dos artigos 4º, 5º e 10º da Lei 8.429, de 92, que assim descreve. No artigo 4º, os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pela estrita observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade no trato dos assuntos que lhes são afetos. Artigo 5º. Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão dolosa ou culposa do agente ou de terceiro, dar-se-á o integral ressarcimento do dano. O artigo 10º. Constitui-se ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa ou culposa que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1º desta lei,
e notadamente. Esta comissão parlamentar de inquérito ouviu vários depoimentos, bem como analisou vários documentos que revelaram uma quantidade significativa de indícios e de irregularidades e ilicitudes sobre diversos procedimentos na implantação do GISA e que comprometeram a boa gestão da coisa pública, resultando no cometimento de atos de improbidade administrativa, tráfico de influência, advocacia administrativa, corrupção ativa e passiva, fraude à licitação, falsidade ideológica, impedimento, perturbação ou fraude de concorrência, entre outros. Diante dos fatos apurados, não nos é apresentado outro caminho sob pena de omissão por parte desta comissão, a não ser o indiciamento dos principais responsáveis por todas essas irregularidades apontadas, detectadas e apuradas, algumas comprovadas e outras necessitando de uma maior investigação. São eles: Nelson Trade Filho, ex-prefeito municipal de Campo Grande e principal gestor do município; Naim Alfredo Beidon, sócio proprietário da empresa e consórcio que leva o mesmo nome, a Telemídia, Tecnologia, International Comércio e Serviços de Informática Limitada; Luiz Henrique Mandetta, ex-secretário municipal de Saúde e atual deputado federal; Leandro Mazina Martins, ex-secretário municipal de Saúde; Silvia Raquel Bamboquian, chefe da divisão de convênios e gestão responsável pela liberação dos recursos federais; Maria Cristina Abrão Nachif, coordenadora do grupo gestor do projeto de desenvolvimento e implantação do Sistema de Gestão Integrada da Saúde, o GISA; João Mitumassa Yamaura, diretor-presidente do Instituto Municipal de Tecnologia da Informação, e Bertoldo Figueiró Filho, chefe do setor de licitações. Assim, diante de tudo que foi apresentado e relatado, deve-se a CPI remeter em especial os documentos apurados ao Ministério Público Federal, para que adote todas as medidas judiciais e extrajudiciais a fim de instaurar procedimentos e tipificar a conduta infracional de forma individualizada dos indiciados. Comprovadas as irregularidades, que os envolvidos sejam obrigados a ressarcir o erário público. Que proceda também a minuciosa investigação das supostas infrações cometidas pelos agentes envolvidos nos processos irregulares citados ao longo desse relatório, a fim de apurar possíveis descumprimentos e um dos princípios previstos na Constituição Federal em seu artigo 37, a Lei de Licitação, a 8666 de 93, a Lei de Improbidade 8429 de 92 e ao Código Penal Brasileiro. Denúncias apuradas e comprovadas de desvios e má gestão de recursos do SUS em Mato Grosso do Sul. Também sugestão de demais encaminhamentos. A presente CPI surgiu no bojo de denúncias divulgadas após a operação da Polícia Federal, denominada Sangue Frio. Ante a operação, houve outras envolvendo recursos do SUS, em Corumbá, em Ladário, em Jardim e em Dourados. Resta claro que a organização do SUS em Mato Grosso do Sul tem sido um campo fértil para a prática de ilícitos. A presente CPI, sabedor da extensão da Operação Sangue Frio, procurou não repetir suas providências, mas não deixou de averiguar a situação do SUS e atendimento aos seus usuários nos dois principais hospitais envolvidos na Operação Sangue Frio. Evidentemente, essa comissão requereu e teve acesso aos autos da Operação Sangue Frio, mas como os recebeu com a determinação de guardar segredo de justiça, deixará de divulgar qualquer fato reputado como criminoso em homenagem à decisão da 5ª Vara da Justiça Federal de Campo Grande nos autos do processo do 029 do 22. Todavia, foi possível concluir que os fatos fartamente divulgados na mídia local possuem sérios indícios de veracidade. Logo, há importantes indícios de atos de improbidade e crimes contra a administração pública nas gestões do HC e do HU de Campo Grande ante a Operação Sangue Frio. Vejamos. Hospital Universitário, HU de Campo Grande. Esta comissão ouviu o ex-diretor José Carlos Dorsa e o atual diretor do HU de Campo Grande, Cláudio Vanderlei Luiz Saab. O relatório de gestão e a oitiva do atual diretor do HU de Campo Grande é a prova cabal de que algo muito ilegal e danoso ao SUS ocorreu na gestão do senhor José Carlos Dorsa. Segundo, as palavras escritas editas da atual direção do HU de Campo Grande, A. O HU estava entregue nas mãos de 30 empresas terceirizadas. B. Haviam 8 meses de atraso no pagamento de energia. C. Haviam 4 meses de atraso no pagamento de água. D. O HU devia até dezembro de 2013 o valor de 29 milhões de reais. Os contratos foram reduzidos ou rescindidos, gerando uma economia de 15 milhões de reais sem prejuízo algum para a administração do hospital. Afora a comprovação das denúncias de gestão ilícita de dinheiro do SUS, ainda houve a comprovação de que a preocupação
da gestão do senhor José Carlos Dorsa não priorizava o bom atendimento do SUS. Nesse sentido, a atual direção teve que enfrentar problemas com a vigilância sanitária do PAN, infiltrações no telhado da UTI neonatal e falta de medicamentos. Afora a inércia da direção do HU, a reativação da oncologia, inclusive determinada por ação do Ministério Público Federal. Por tudo isso, não resta outra conclusão a esta CPI. Houve má gestão e desvio de recursos do HU de Campo Grande, que prejudicou seriamente o usuário do SUS que a ela tenha se socorrido. Com isso, a presente investigação parlamentar observou a existência do cometimento de vários crimes praticados no Hospital Universitário de Campo Grande, tais como improbidade administrativa, advocacia administrativa, corrupção passiva, fraude à licitação, impedimento, perturbação ou fraude de concorrência, tráfico de influência e concussão. Portanto, em nosso entendimento, após minuciosa análise dos documentos apresentados e apurados, observando que houve a ocorrência de inúmeras irregularidades, também não vemos um outro caminho a não ser o indiciamento do senhor José Carlos Dorsa, ex-diretor do Hospital Universitário. Preceda-se o encaminhamento do presente ao Ministério Público Estadual e ao Ministério Público Federal para as demais providências que se fizerem necessárias. Ainda cabe lembrar que as disposições da Lei de Improbidade Administrativa são aplicáveis no que couber àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie de qualquer forma direta ou indireta. Hospital do Câncer de Campo Grande. As notícias veiculadas acerca da condução do senhor Adalberto Siuf e seu conselho curador, presidido por Blenner Zan, são de que no âmbito desse hospital ocorria favorecimento, peculato, tráfico de influência e atos de improbidade administrativa. Dos documentos juntados aos autos, em especial o inquérito civil 63, da 49ª Promotoria e no processo de destituição da direção do HC de Campo Grande, restou em controvérsia a contratação da Neurad do senhor Adalberto Siuf pelo HC de Campo Grande, dirigido pelo próprio Adalberto Siuf. Restou em controvérsia a contratação pelo HC, dirigido por Adalberto Siuf, de 7 parentes, inclusive remunerados acima da média, caracterizando, no mínimo, ato de improbidade por afronta aos princípios de moralidade. Nesse sentido, nem se ouvir de argumentar que a Fundação Carmen Prudente é uma fundação privada. Há jurisprudência de gestores de fundação privada que recebem recursos públicos estão suscetíveis ao alcance das sanções da Lei de Improbidade Administrativa. No campo da prestação de serviços pelo HC, a situação também guarda preocupação. O relatório da Força Tarefa do Ministério da Saúde de 2013 confirmou que o tratamento do câncer em Campo Grande não atende ao preceito da integralidade, da qualidade, da quantidade, estando em todas as instituições funcionando de forma improvisada, sem atender às disposições do Manual de Bases e Técnicas de Oncologia. Comparando as auditorias do DENASUS em 2010 e 2013, foi possível comprovar a reincidência em erros, que, propositais ou não, sempre ocorreram em desfavor do servidor público, do serviço público, com ônus indevidos sucessivos para o Fundo Municipal de Saúde. Como medida corretiva, a Força-Tarefa do Ministério da Saúde determinou a necessidade de uma auditoria linear em todos os atendimentos realizados pelo Hospital do Câncer Alfredo Abrão, desde o início da contratualização com o Sistema Único de Saúde. O município de Campo Grande, por sua vez, foi recomendado a instituir o Serviço Municipal de Auditoria com auditores designados exclusivamente para o Hospital do Câncer Alfredo Abrão, bem como instituir a automação das autorizações dos procedimentos em interface direta com o Departamento de Informática do SUS em seus diversos módulos, permitindo melhor controle das solicitações e autorizações dos procedimentos. Com isso, a presente investigação parlamentar observou a existência do cometimento de vários crimes praticados no Hospital do Câncer de Campo Grande, tais como improbidade administrativa, advocacia administrativa, tráfico de influência, peculato e concussão. Portanto, após minuciosa análise dos documentos apresentados e apurados, observando que houve a ocorrência de inúmeras irregularidades, entende-se por necessário o indiciamento do senhor Adalberto Siuf, ex-diretor do Hospital do Câncer, por esta comissão. Também propomos a remessa de documentos ao Ministério Público Estadual e Ministério Público Federal, para que sejam tomadas as demais providências. Ainda cabe lembrar que as disposições da Lei de Improbidade Administrativa são aplicáveis no que couber àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade, ou dele se beneficie de qualquer forma, direta ou indireta. Esta CPI envia também seu relatório final
aos demais órgãos, DENASUS, Controladoria Geral da União, Polícia Federal, Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul, Conselho Municipal de Saúde de Campo Grande, Conselho Estadual de Saúde, Prefeitura Municipal de Campo Grande, prefeitos municipais, gabinete do governador, gabinete do ministro da Saúde e, por fim, ao gabinete da ministra-chefe da Casa Civil da Presidência da República, para que se adote todas as medidas judiciais e extrajudiciais que julgarem pertinentes a fim de promoverem o estabelecimento da justiça com a penalização dos responsáveis e, consequentemente, o ressarcimento ao erário público dos recursos malversados pelos agentes aqui nominados. Lido o voto separado, eu, caso não haja nenhuma questão de encaminhamento, queria nós, da forma mais tranquila e harmônica, como sempre trabalhamos, podemos fazer a votação, se esse for o entendimento dos demais membros dessa comissão. Sendo assim, vamos então, colher os votos. Sim. O voto com o relator é o voto na íntegra do relatório do deputado Júnior Mock. O voto com o voto em separado é o relatório do deputado Júnior Mock, que, como acho que deu para perceber, mais de 80% aqui do que se tratou no voto separado também está contemplado no voto do relator, com as divergências principais, que são os indiciamentos propostos, né, dos agentes aqui, porque a divergência que nós temos é que eu tenho o entendimento de que existe fatos que levam à possibilidade de indiciamento por parte dessa CPI. Essa é a única, praticamente, a base da nossa divergência. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Júnior Mock. Apenas para poder fazer esse esclarecimento aos nossos companheiros aqui, a imprensa. Os fatos narrados, né, pelo deputado Amarildo, os fatos são os mesmos, né, um pouco de forma mais abrangente, mas todos eles narrados também no nosso relatório. A divergência, efetivamente, a vida está no encaminhamento. O deputado Amarildo tem o entendimento de propor o indiciamento de várias pessoas envolvidas nos convênios. O nosso entendimento, foi essa discussão que nós tivemos, é que, para você fazer o atendimento, o indiciamento, você tem que tipificar a conduta dolosa, com data, com dia, e isso nós entendíamos que não deveríamos colocar no relatório e sim encaminhar ao Ministério Público Federal, os mesmos órgãos encaminhados. Para aqueles que têm competência legal, o façam. Então, essa é apenas a divergência dos nossos, do relatório e o voto em separado do deputado Amarildo Cruz. Ainda, até para também, dando um esclarecimento, e é correto o que o deputado Júnior Mock fala, eu queria apenas acrescentar o seguinte: o indiciamento na Comissão Parlamentar de Inquérito, ele, na verdade, é uma peça de ficção, porque o indiciamento formal é aquele do judiciário que leva à penalização, está aqui o representante da OAB. Mas a Comissão Parlamentar de Inquérito, ela tem essa liberdade de poder fazer o indiciamento ou não. Nós temos, inclusive, várias manifestações de juristas e várias CPIs foram encaminhadas no nosso país dessa maneira. Algumas indiciam, outras não indiciam. Essa é a verdade. Então, a razão fundamental do meu voto em separado é que eu voto pelo indiciamento. E o deputado Júnior Mock fez as suas ponderações aqui. Eu gostaria só um minutinho, eu gostaria de encaminhar, então, a comissão, se não houver mais nenhuma questão de ordem, que nós possamos fazer a votação pela ordem, deputado Lauro Davi. Eu entendo que o relatório em separado traz, sim, um conjunto de detalhes bastante específicos e que documentos comprovam tudo isso. Nessa mesma linha, eu entendo que nós detectamos gestão, fraudes e situações bastante divergentes do que determina a lei em vários outros setores que essa CPI, por onde ela passou, que também, na mesma tônica do relatório em apartado, deviam ser trazidos para cá, como
a negligência no cumprimento de honorários médicos, no pagamento de procedimentos indevidos, na alteração de tabela, nos contratos com as outras instituições, e que todos têm a documentação comprovando. O envio para os órgãos competentes, e entendo que caberia aí a eles, inclusive porque no conjunto de pessoas que se propõem o indiciamento, e eu não queria, neste momento, colocar aqui nenhuma dúvida na responsabilidade de cada um, mas nós temos pessoas aqui que sequer foram ouvidas e agora serão indiciadas por nós com uma acusação que eu não faria. Eu deixaria para que os documentos... Por favor, garantir a palavra. Nós estamos fazendo... Para que os documentos comprovem isso. E aí o Ministério Público, a Polícia Federal, até entendo que o teu relatório propõe alguns órgãos a mais do que o relatório do deputado Júnior Mock propõe, alguns órgãos a mais que deveriam sim receber esse documento. No entanto, eu entendo que não cabe a esta CPI propor este indiciamento parcial, porque outras pessoas com a mesma responsabilidade não foram citadas no relatório em apartado. Vamos caminhar a votação. Só para também uma questão de ordem, esclarecimento. Indiciamento vem de indícios. Não existe condenação em indiciamento. Existem indícios claros. Como nós temos indícios claros, por isso que foi pedido indiciamento. Indiciamento não é condenação. Mas, enfim, foi também só um esclarecimento usando a questão de ordem. O senhor cita, inclusive, os artigos em que o senhor quer indiciar as pessoas. Aos crimes que o senhor quer indiciar as pessoas, peculato e etc, etc. Não foi tipificado a conduta individualizada de cada um. Foi apenas... Mas vamos encaminhar a votação, por favor. Deputado Eduardo Rocha. Senhor presidente, considerando que Vossa Excelência mesmo relatou como presidente desta comissão que o relatório do deputado Júnior Mock foi fiel a todos os documentos da CPI, sem excluir nenhuma denúncia, sem excluir nenhum documento, considerando que o relator, relatado por Vossa Excelência como presidente e presidiu tão bem esta comissão, como presidente, o relator não deixou de mostrar, levar, discutir todas as denúncias, todos os documentos, com todos os membros desta CPI. Considerando que, no final do relatório, o relator propõe o encaminhamento do relatório a 13 órgãos públicos para fiscalizar, para aumentar, se houve alguma lesão ao erário público, para aprofundar as denúncias, considerando que Vossa Excelência mesmo disse que o indiciamento agora seria uma ficção, meu voto é com o relator, deputado Júnior Mock. Deputado Lauro Davi. Considerando a coincidência dos relatórios, exceto em alguns pontos em que eu tenho divergências, eu voto com o relator Júnior Mock. Deputado Onevândio Matos. Senhor presidente, demais, sou relator, demais membros aqui, deputado Eduardo, eu acompanhei atentamente a leitura dos dois, do relatório e do voto separado. O relatório apresentado pelo deputado Júnior Mock, ele foi bem claro, quer dizer, mostrou tudo aquilo que ele viu, que entendeu, de provas, de elementos que ele poderia trazer para o relatório. E também o voto em separado do deputado Amarildo, ele tem que ser considerado num aspecto que ele traz, deputado Mock, mais detalhes. E isso é fundamental na investigação que esta comissão realizou. Agora,
indiciamento é o que disse o próprio Amarildo, que propõe, e como disse também o deputado Lauro, que indiciar quem nem sequer foi ouvido, nem sabe o que está acontecendo, o que aconteceu aqui, eu acho que seria, eu gostaria que aqueles que estão aí, que pelo menos tivessem o respeito de nos ouvir, tá? Nós estamos aqui há várias horas, há muito, né? Eu conheço eles. Então, veja só, eu entendo o seguinte, que nós podemos, melhor dizendo, na minha concepção, deputado Júnior Mock, votar o seu relatório integral, aproveitando parte do voto em separado, no nosso voto, com relação àquela sua explanação, não com relação ao indiciamento. É esse o meu voto. Esse voto não dá. O senhor vota no relatório Voto no relatório do Júnior Mock, mas considerando também parte do seu voto, são aqueles detalhes, que é possível. Bom, o voto do deputado Júnior Mock, o relator, o voto... Está aprovado o relatório do deputado Júnior Mock. Vamos fazer uma manifestação última aqui? Tem que fazer entrega para a Mara. Bom, aprovado o relatório do deputado Júnior Mock, eu quero fazer o encaminhamento da entrega do relatório à representante aqui da mesa diretora da Assembleia Legislativa, deputada Mara Caseiro. Gostaria que o presidente, eu vou juntamente com o deputado Júnior Mock, que é o relator, que nós possamos entregar. Aqui, ó. Cassiano de boa. Quero agradecer a todos que acompanharam nossos trabalhos, em especial a comissão aqui, deputado Eduardo Rocha, deputado Júnior Mock, deputado Onevan, deputado Lauro Davi, agradecer a confiança e a atenção de todos. Dou por encerrada essa sessão e os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito. Muito obrigado.